Olá pessoal, bem-vindo a mais uma de nossas aulas do curso de aconselhamento em dependência química. Meu nome é Carlos Alberto Silva Ferreira, sou psicólogo e hoje nós vamos começar a conversar sobre transtornos mentais. Nós temos falado para vocês sobre os fatores de vulnerabilidade. Já conversamos sobre diversos. E agora nós vamos entrar num grupo de fatores que deixam sujeitos vulneráveis, e esses fatores eles são conhecidos como comorbidades. A palavra comorbidade hoje está mais conhecida, está mais na mídia devido ao evento do coronavírus. Então, uma pessoa que pega coronavírus, ela fica mais vulnerável, ela fica com mais riscos de ter complicações se ela tiver uma outra doença. Essa outra doença é chamada de comorbidade. A dependência química em si é considerada um transtorno mental. Tanto é que ela está relacionada no Código Internacional de Doença, aquela CID-10 que nós já citamos, usada pelo SUS, usada pelos médicos, usada pelas empresas, pelo Ministério do Trabalho, usada pela Justiça. Esse Código Internacional, ele classifica a dependência química como uma doença, nas suas diversas modalidades, nos seus diversos tipos. Então, a doença química, o transtorno de uso ou a dependência química já é uma doença mental, já é considerada uma doença mental, um transtorno mental. Se a pessoa tiver um outro transtorno mental, isso é chamado de comorbidade. E esses casos, quando a pessoa tem mais de um transtorno, dependência química, depressão, que nós vamos conversar hoje, e às vezes tem mais de 2, tem 3 transtornos, 4 transtornos. Quanto mais transtornos a pessoa tiver, maior será a nossa dificuldade em trabalhar com ela. Difícil, mas não impossível. A importância de conhecermos essas comorbidades, esses transtornos, no caso do psicólogo e do conselheiro, é estar ciente que esse trabalho, o trabalho com pessoas que são portadoras desses transtornos, tem que ser um trabalho multidisciplinar. Então, quando nós entrarmos em técnicas de aconselhamento, o técnico, o conselheiro, ele vai ter o seu papel para atuar nessas pessoas, mas é preciso que ele também encaminhe ao psicólogo, o primeiro que receber esse paciente, encaminhar ao serviço de psiquiatria e talvez até mesmo outros profissionais, e de preferência que esses profissionais estejam dialogando. Esse seria o trabalho adequado, o trabalho ideal. Pois bem, hoje nós vamos falar de uma comorbidade que é a depressão. Nós vamos passar um vídeo extra para vocês, conversando um pouquinho sobre depressão, embora a gente, nesse primeiro momento, não está tão preocupado em explicar o que é depressão. Só dizer que se sabe que é uma doença mental e que é uma desregulação, uma debilidade na química do cérebro da pessoa, em especial a falta de um neurotransmissor, esse é o carro-chefe, um neurotransmissor chamado serotonina. É claro que existem outros neurotransmissores que estão aí também descompensados, desbalanceados, a própria dopamina, a serotonina, o GABA, o neurotransmissor que nós vamos conversar bastante ainda sobre ele. Há uma desregulação e hoje se sabe que há uma série de medicações que tentam regular e que funcionam para muita gente. É claro, quando estamos fazendo um trabalho com dependente químico, a primeira coisa é ajudá-lo a perceber se ele tem essa comorbidade. Muitas pessoas sofrem de depressão e não sabem que estão deprimidas. Até porque há uma ideia errônea que depressão é tristeza. São duas coisas distintas que podem ou não caminharem juntas. A depressão é falta de vitalidade. Uma pessoa deprimida, para levantar da cama, com tristeza ou sem tristeza,
é muito difícil. É como se ela carregasse um mundo nas costas. Pode ser que esse quadro esteja aí também acompanhado de tristeza. O mais comum é falta de vitalidade, dificuldade de sentir prazer nas coisas, pensamentos com tendência negativas e pessimistas, ou seja, sem esperança de melhora. Pode ser que junto desse quadro venha também a tristeza, pode vir no lugar da tristeza raiva, irritabilidade. Essas coisas podem estar misturadas e, como vocês viram no texto que nós passamos para vocês, às vezes, em quadro mais grave ainda, a pessoa não sente absolutamente nada. Simplesmente não tem nenhuma perspectiva de vida, nenhuma perspectiva de levantar, de continuar vivendo. Ela não está triste, ela não está com raiva. É uma apatia tão profunda, uma indiferença tão profunda que há de se falar num sofrimento que para nós é inexplicável, inalcançável, inatingível. Mas o primeiro passo que a gente vai estar atento é avaliar, e a gente vai falar disso novamente em técnicas de aconselhamento, se a pessoa é portadora de depressão. Aí vamos trabalhar sobre isso, mostrar que às vezes a pessoa está muito irritada, está muito sensível, qualquer coisinha ela fica chateada, qualquer coisinha ela se retrai. A gente vai trabalhar isso aos poucos, falar disso para vocês mais profundamente. Então, há um grupo de pessoas que a gente detectou a depressão, manda para tratamento, a pessoa, se ajudada a tomar o medicamento corretamente, for orientada, for auxiliada. Algumas pessoas têm dificuldade de tomar medicação, de fazer tratamento psiquiátrico. Elas acham que não devem tomar aquele remédio que vai fazer algum mal, não devem ir ao médico psiquiatra, porque psiquiatra é coisa de maluco, quando na verdade maluco não reconhece a própria doença, maluco não reconhece o próprio transtorno. Se está preocupado, é porque há uma grande chance de se tratar e de melhorar. Há uma grande chance de se situar na realidade e viver uma vida de qualidade, uma vida saudável. E são essas fantasias que às vezes é uma área de um psicólogo, de um conselheiro, ajudar a pessoa a desfazer dessas fantasias e buscar ajuda psiquiátrica, tomar uma medicação, não der certo na primeira, tentar achar ali a medida certa da medicação, porque às vezes sim, a medicação tem efeitos adversos e a pessoa sabota o tratamento para poder não sentir aqueles efeitos adversos. Mas muitas pessoas que persistem no tratamento com ajuda vão ali e encontram o equilíbrio. Mas isso não funciona para todo mundo. Há um grupo de pessoas que às vezes não conseguem ter resposta ao tratamento químico. E aí elas continuam sofrendo de depressão. Pelo menos aí cerca de 30% de pessoas não respondem às medicações atuais. Mandei para vocês no texto pesquisas que estão sendo feitas, até mesmo com substâncias que hoje são consideradas drogas de abuso, substâncias que ainda estão no rol da ilegalidade. Tem se feito pesquisa para ver se consegue alcançar essas pessoas e trazer para elas qualidade de vida. A gente vai junto, está conversando muito sobre esses assuntos, tem ainda que falar para vocês de alguns outros transtornos. O próximo transtorno, nós vamos ter um período agora de revisão, vamos fazer uma revisão de tudo que aprendemos, depois vamos falar do transtorno chamado transtorno afetivo bipolar, depois vamos falar de transtorno de ansiedade, os transtornos dessa área de ansiedade, e talvez falar no transtorno de hiperatividade e déficit de atenção. Não vamos falar de tudo porque é muita coisa, mas esses são os principais. Depois vamos falar de alguns transtornos de personalidade, que é um outro desdobramento dessa área mental. Não chega necessariamente a ser um transtorno mental, daí o nome transtorno de personalidade. Esses termos todos é muito discutido, a divergência, até mesmo separar o que é psicológico, do que é mental, do que é transtorno de personalidade. Então veja só, são 3 grupos. A gente viu com vocês, um primeiro grupo, questões psicológicas e emocionais. No segundo grupo, a gente está começando a trabalhar questões mentais. No terceiro grupo, nós vamos chamar de transtorno de personalidade. E depois, finalmente, nós vamos falar
sobre as questões de relacionamento, codependência, comportamento que a pessoa assume e se condiciona a repeti-lo por conta do contato com o outro. Tudo isso nós vamos conversar. Terminada essa parte, a gente vai entrar nas partes legais, nas questões sociais, nas questões jurídicas e, finalmente, depois entrarmos em técnicas de aconselhamento. Como ajudar essas pessoas. Então, esse conhecimento é muito importante para que, quando nós começarmos a referir a pessoas com depressão, a pessoas com transtorno afetivo bipolar, a gente saiba do que está sendo dito. Hoje, o que se quer que fique claro é que, às vezes, ao receber um dependente químico, principalmente para quem vai trabalhar com centro de reabilitação, é preciso estar atento se ele não tem comorbidade. Porque se essa comorbidade não for trabalhada, se ela não for resolvida, a pessoa não tem como melhorar do transtorno de uso. Uma coisa complica a outra e não tem como resolver uma sem resolver a outra. Então a depressão se torna um grande fator de vulnerabilidade porque a pessoa usa a droga por alguns momentos para se sentir bem. As drogas que estão disponíveis no mercado, os fármacos que estão disponíveis no mercado não conseguem alcançá-la. A cobrança de muita gente, poxa, você tem que melhorar, você tem que reagir, você tem que vencer isso, olha como é que a vida é boa. E aí a pessoa se sente culpada por não estar melhorando, fica mais deprimida ainda. Usa medicação que não funciona, que não dá certo, mais desanimada. E aí, de repente, ela tem contato com uma substância que, pelo menos por alguns instantes, dá ela um up. A substância que é ilegal, que se tornou ilegal, que foi colocada como droga de risco, que não tem nenhum potencial terapêutico devido ao alto grau de dependência que ela provoca. A gente sabe que hoje algumas drogas como cocaína, crack e até mesmo álcool que circula livremente entre nós tem um alto grau de potencial de causar dependência. A pessoa usando aquela substância por alguns momentos, aquilo mexe na química do cérebro dela e ela se sente bem, enquanto está durando aquela sensação da substância no corpo. Passado aquela sensação, a pessoa usou cocaína. Cocaína é uma droga estimulante. Cocaína, o êxtase, o álcool nas dosagens iniciais é estimulante nas primeiras doses, anfetaminas, e a gente vai ter um momento, eu esqueci de citar isso anteriormente, que nós vamos ter um momento para descrever um pouquinho de cada uma dessas drogas. Então essas drogas estimulantes, elas promovem uma carga maior de dopamina no cérebro, ou nas sinapses nervosas, naqueles encontros das terminações nervosas dos neurônios. E aí então aumenta-se a quantidade de dopamina e ela se sente animada, ela se sente viva, ela se sente energizada, ela se sente empoderada. Não é só a pessoa que tem a comorbidade de depressão, uma pessoa que tem baixa autoestima, que se sente insignificante, que se sente incapaz, quando usa uma substância como essa, tem aquela sensação de poder. Como eu falei, o termo empoderamento. Mas só que esse efeito ele é de curto prazo. Para quem tem depressão, quando aquela quantidade de dopamina volta, é recaptado pelo neurônio, sai da sinapse e volta para o neurônio, assim como ele foi em excesso, ele volta também em excesso. E aí a depressão que ele já carregava, ela volta dobrada. Ele já tinha depressão por falta de serotonina. Ele vai e bombeia dopamina. Se sente bem. Mas quando a dopamina volta, ela volta também em excesso. O que foi em excesso, volta em excesso. Aí ele passa a ter carência de duas substâncias que são responsáveis pela sensação de animação, sensação de bem-estar. Pelo menos essas duas, serotonina e dopamina. Agora ele está com falta de serotonina e com falta de dopamina,
E as questões sociais, as questões emocionais também se agrupam, porque ele se sente um fracassado, errei de novo, por que eu fui fazer isso, gastei o dinheiro, a mulher está de cara feia para mim, o pessoal da igreja viu eu consumindo, agora eu vou ser excluído, enfim, eu estou apenas assim, imaginando algumas situações que a gente vê. Então, a carga, o peso que ele passa a carregar é muito maior. E esses momentos são os momentos de maior risco do cometimento de suicídio. Então, é muito importante a gente estar ciente que depressão não se trata apenas com palavras de ânimo, não se trata com oração, e a gente às vezes, ao falar isso, parece que a gente não acredita no poder de Deus. Não é isso. Nós acreditamos no poder de Deus, mas acreditamos também que isso é uma coisa que nós acreditamos, e quem não quiser acreditar desse jeito tem toda a liberdade de acreditar diferente. Acreditamos que Deus age naquilo que é impossível ao homem. Enquanto for impossível ao homem, pelo menos a teologia que eu compreendo, que eu abraço, que eu vivo é essa. Enquanto for possível ao homem, é do homem. Deus criou o homem, colocou no jardim do Éden e diz: ó, vocês devem cuidar, cuidem, tratem, façam o que tiver que fazer aí. Quando o homem foi expulso do jardim do Éden e veio para a terra, ele continuou com esse compromisso de cuidar, só que agora ele teria que cuidar com situações adversas, cuidar de uma terra que ia produzir cardos e espinhos. Nós estamos aqui para cuidar desse planeta, para cuidarmos uns dos outros, para cuidarmos da doença. Diz o livro de Salmos que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Enquanto Deus nos dá a capacidade de produzir conhecimento, foi Deus que criou a ciência, nós apenas descobrimos. Foi Deus que criou a possibilidade da medicação, nós fomos lá apenas e descobrimos. Então, quando não tem mais recurso para o homem, hoje tem aí um grupo de 30% que não responde à medicação, as medicações que a gente conhece ainda hoje. Sim, esses grupos têm aí, então, esse grupo de pessoas, eles têm aí uma oportunidade de chegar para Deus e dizer: Deus, o homem não tem cura para isso. O Senhor pode me curar? Eu creio que Deus cura, quando não há mais nada para nós fazermos em termos humanos. Agora, Deus, nesse caso, curaria, mas nem sempre cura, porque o próprio apóstolo Paulo tinha um problema, que alguns dizem que era um problema nos olhos, orou 3 vezes a Deus e Deus respondeu para ele: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então não se tem resposta assim para vamos orar que Deus vai curar. Vamos ver o que a gente pode fazer e vamos orar que Deus vai nos ajudar, vai nos dar o caminho, e às vezes nós temos que buscar esse caminho. Deus vai nos dando a estrada, vai nos dando força, a gente vai buscando esse caminho. Não há resposta simples. O problema é que às vezes a gente quer resolver as coisas de forma mágica. E não há resposta simples para esses problemas complexos. Deus com certeza quer e vai nos ajudar. E a oração é para que Deus abra os caminhos, abra a estrada que a gente precisa percorrer. Então a depressão é um problema que atinge hoje cerca de 6 a 10% da população. De 6 a 10% da população em geral, as pesquisas vão variar, os estudos vão variar, mas no mínimo de 6, no máximo de 10 pessoas são acometidas, de 6 a 10% das pessoas são acometidas de depressão. Para o universo de dependência química, a gente vai dizer para vocês que pelo menos 30 a 40% das pessoas apresentam um problema de transtorno, algum tipo de transtorno mental. Daí a importância de nós entendermos o que é isso. Quase a metade das pessoas que têm transtorno de uso tem uma comorbidade. E uma das mais comuns é a depressão. Eu espero que você tenha entendido. Na semana que entra nós vamos trabalhar uma revisão com vocês. E espero que todos estejam conseguindo acompanhar, conseguindo aí ver os vídeos, ler o texto. E desejar a todos que se tornem pessoas usadas por Deus, instrumentos usados por Deus,
como um instrumento de cura, um instrumento de transformação, um instrumento de melhora de vida das pessoas. Bons estudos e até a próxima.